Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no Mentes de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossas vocações, nossa capacidade de produção, o tamanho da nossa resiliência e, por que não, falar de negócios e incluir nesse papo os negócios sociais. Tudo para que você tenha a vida que você deseja. Aquele rapaz dos 12 trabalhos pode dar uma corridinha, sei lá. Oia, ai, oia. É verdade, sei lá. No webinar anterior, nós vimos que eram 4 os festivais esportivos religiosos que aconteciam na Grécia Antiga e que originaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas, antes de avançar, nós precisamos destacar, e essa pesquisa foi feita no site do brasilescola.com.br, o mito ou parte do mito de Hércules. Aquele rapaz dos 12 trabalhos difíceis de realizar. Pois é, ele era filho de Zeus, e essa relação de Zeus com os Jogos Olímpicos é muito importante para a compreensão da origem dos Jogos Olímpicos modernos, ok, pessoal? Então, é necessário fazer essa relação, essa reflexão sobre o mito de Hércules. Segundo a mitologia grega, ele é considerado de fato o fundador dos Jogos Olímpicos, porque após a deusa Hera ordená-lo a cumprir 12 trabalhos irrealizáveis e ele entregou essa tarefa a tempo, ele foi comemorar em Olímpia, na cidade de Olímpia, e dedicou essa comemoração ao pai Zeus. Como era essa comemoração? Era um festival de jogos esportivos. Então, a partir de Hércules, é que depois que ele realizou os trabalhos de Hércules, é que houve um festival em homenagem às conquistas, às realizações de Hércules, em homenagem a Zeus, ao pai de Hércules. E a partir dali começou aquela rotina de 4 em 4 anos, quadrienal, uma rotina quadrienal de realização de jogos esportivos da trégua olímpica, que nós já estudamos e que foi realmente comprovado através de achados arqueológicos, vestígios dessa cidade Olímpia e das tochas e das premiações e das placas dos atletas, e que nós vamos ver o sentido dessas placas um pouquinho mais adiante. Mas era importante retomar isso sobre o mito de Hércules. E a construção do templo de Zeus em Olímpia constitui um marco nessas obras que a gente vê até hoje, que a gente sai do nosso país para visitar esses templos religiosos, que na verdade são templos esportivos também. O templo de Zeus, o templo de Hera, onde foi marcado o tratado entre os reis das cidades-estado para a realização, para concretizar ali, pensar como vai ser, né, fazer o design thinking do que seriam os Jogos Olímpicos da era antiga deles, né? Olha só que viagem. Mas tudo bem, então esse fato ocorreu em 500 antes de Cristo aproximadamente. Eu já expliquei essas fases, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, e a 81ª Olimpíada foi construída a estátua de Júpiter em ouro e marfim. Júpiter é um outro nome que Zeus recebe, e ela foi construída nesse templo em homenagem a Zeus, que fica em Olímpia. Um dos reis dessas cidades-estado, por ocasião lá de uma outra Olimpíada mais para frente, iniciou em Atenas a construção. Em Atenas, não em Olímpia mais, em Atenas nós temos o início da construção do estádio Panatenaico.
Começou a construção pelo rei Licurgo em 350 a.C., tá bom? Então esse estádio Panathinaiko pode ser visitado até hoje, está preservado, e você pode dar uma corridinha ao redor do estádio lá, entendeu? Abaixo dele lá tem as entradas, tem a arquibancada, tem as tochas e as histórias das tochas, as datas de cada tocha, que, como eu já disse em outro webinar, a chama olímpica, ela sempre foi acesa desde a primeira Olimpíada, em honraria aos deuses. No nosso caso, é para ligar a chama do espírito olímpico, reacender o espírito olímpico após 4 anos. Então é acesa a chama olímpica às vésperas dos Jogos Olímpicos Modernos começarem. Então eu queria deixar isso registrado antes da gente avançar. A gente também visitou aqui um blog chamado Gazeta Esportiva para tirar algumas informações, e tem uma última informação que eu queria passar para vocês, que é sobre a participação, como os atletas participavam desses jogos, e essa informação está no OIA, que é um blog grego, então tá aí também para vocês acessarem. Os jogos eram muito respeitados à época. O rei da Macedônia chegou a pagar uma pesada multa por interromper o trajeto de 2 atletas que passavam pela cidade dele, querendo chegar à Olímpia para competir. Ele pagou uma multa por este fato. E os atletas, eles competiam nus, e apenas cidadãos livres que nunca tivessem cometido algum crime, por exemplo, assassinato, poderiam participar dos jogos, desse espírito olímpico. Paralelamente, as mulheres já participavam desses jogos olímpicos. Aqui na nossa era moderna, a gente rateou um pouquinho, né? Até que todas as mulheres pudessem participar de todas as modalidades. Mas era assim na era antiga, na era clássica dos Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga, as mulheres participavam em outra competição paralela, né, em homenagem a Hera, que é a deusa, irmã e esposa de Zeus. Elas participavam com uma túnica branca curta, né, e os cabelos soltos. É verdade, elas eram avançadas, a gente que é retrógrado, tá bom? As competições incluíam corrida, foi o único esporte praticado no estádio de Olímpia, que tinha a forma de U, ainda em Olímpia, né? A extensão era de 200 metros, a capacidade para 45 mil pessoas. E no 5º século a.C. já eram 10 as modalidades esportivas disputadas. 5º século a.C., 10 modalidades. A gente vai falar quantas modalidades são hoje, mas não hoje. Então era corrida, naquela época, corrida, salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, pancrácio, boxe, luta, corrida de bigas, que são aquelas carruagens, e corrida a cavalo. As obras humanas, né, nós, seres humanos e humanas, a gente costuma desfigurar as coisas, né, com o tempo, né? E assim os vencedores dos Jogos Olímpicos passaram a ser disputados, os vencedores dos Jogos Olímpicos passaram a ser disputados pelas várias cidades interessadas em se promoverem. Então eles queriam ter os atletas vencedores daqueles jogos, desde aquela época, né? Hoje em dia a gente pode fazer um paralelo ao que os atletas hoje fazem, né? Eles mudam a nacionalidade para poderem competir em outro país, porque recebem mais, têm mais oportunidades, né? Mas na época, um atleta vitorioso recebia presentes dos seus compatriotas, como casa, moradia,
pensão e até a estátua na praça, essa que eu já falei, né? Que a gente vai mostrar as estátuas na hora que a gente for falar de fair play, que é um dos valores educacionais do olimpismo. Um senador ateniense chegou a desabafar o seguinte, para vocês terem uma ideia: depois da peste e da fome, a pior praga da Grécia é a raça de atletas. Os atletas sofriam com essa discriminação. Para refletir hoje, tá? Vamos lá. Hoje em dia temos patrocinadores, que os patrocínios são vitalícios e eles optam, né? Os atletas optam pela nacionalidade para obter esses benefícios dos patrocinadores, como eu já falei. E a gente já falou que os Jogos Olímpicos tiveram início no século 8 a.C. e mesmo com a invasão romana no início do século no início do século V a.C., eles foram realizados até o ano de 394 desta era cristã. Então, até 394 depois de Cristo, foram realizados os Jogos Olímpicos, mas depois foram proibidos pelo imperador romano Teodósios, que, convertido ao cristianismo, decidiu combater a adoração aos deuses. Mas só com a invasão romana à Grécia é que o espírito original dos jogos se perdeu, se descaracterizou, se esvaziou, e as competições começaram a ter outra característica. Aí a gente pode fazer citação às arenas ultra gigantes, como o Colosseu, não é Coliseu, é Colosseu, de Colosso. Então a construção do Colosso, que era aquela arena, era para disputas sanguinárias com escravos. Os escravos eram... A palavra família, a etimologia da palavra família vem de escravos, porque eles serviam aos seus patriarcas, a quem os controlava, a quem os comprava para competir naquelas arenas, né? E morrer por aquela... ou viver, né? Lutar para tentar sobreviver. Aí a gente tem outros filmes que a gente pode também indicar naquele respiro. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. A gente teve várias fontes que a gente consultou e eu citei aqui. Vocês podem visitar esses sites todos, tá? E a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar um pouco mais das modalidades esportivas das antigas Olimpíadas, como eles eram preparados, essas modalidades eram preparadas, ok? Então, um beijo e até o próximo episódio.